Oração, capítulo 8. Oração que prevalece. Não abram mão das promessas de Deus. Cada santo que vai a Deus com um coração verdadeiro e que lhe envia suas petições honestas com fé, terá suas orações atendidas. A vossa fé não deve largar as promessas de Deus se não virem ou não sentirem a resposta imediata às vossas orações. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa segura. Pedi e dá-se-vos-á. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter alguma coisa boa dos seus santos que andam em retidão. O homem é falho, e embora suas petições sejam enviadas para o céu a partir de um coração honesto, ele nem sempre pede as coisas que são boas para si ou que glorificarão Deus. Quando isto acontece, o nosso sábio e bom Pai ouve as nossas orações e vai responder por vezes imediatamente. Mas Ele dá-nos as coisas que são para o nosso bem e para a sua glória. Deus dá-nos bênçãos. Se pudéssemos ver o seu plano, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que as nossas orações são atendidas. Nada é dado que seja prejudicial, mas é dada a bênção de que necessitamos, em lugar de algo que pedimos, mas que não seria bom para nós, antes nos prejudicaria. Vi que, se não sentirmos uma resposta imediata às nossas orações, devemos manter firme a nossa fé, não permitindo que se introduza a desconfiança, pois isso separar-nos-á de Deus. Se a nossa fé vacilar, nada receberemos dele. A nossa confiança em Deus deve ser forte, e quando dela mais necessitarmos, a bênção cairá sobre nós como um aguaceiro. As nossas orações devem ser fervorosas e persistentes. Deus não diz, pede uma vez e receberás. Ele ordena-nos que peçamos, persistam incessantemente em oração. A petição persistente leva o suplicante a adotar uma atitude mais fervorosa e dá-lhe um desejo crescente de receber as coisas que está a pedir. Cristo disse a Marta junto ao sepulcro de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. João 11, verso 40. Mas muitos não têm uma fé viva. É por isso que não veem mais do poder de Deus. A sua fraqueza é o resultado da sua descrença. Têm mais fé na sua própria atuação do que na ação de Deus em seu favor. Tomam-se a si mesmos à sua própria guarda. Planeiam e projetam, mas oram pouco, e têm pouca confiança real em Deus. Pensam que têm fé, mas é apenas o impulso do momento. Não percebendo a sua própria necessidade ou a disponibilidade de Deus para dar, não perseveram em manter os seus pedidos perante o Senhor. As nossas orações devem ser tão fervorosas e tão persistentes, como foi a petição do amigo necessitado, que pediu os pães à meia-noite. Quanto mais fervorosa e firmemente pedirmos, mais estreita será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos bênçãos maiores porque teremos uma fé maior. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com Deus que ouve as orações. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vós se a provação demonstrar que a vossa fé é genuína, ou se mostrar que as vossas orações são apenas uma forma vazia. A oração fervorosa serve de muito. A oração que procede de um coração sincero e crente é a oração eficaz e fervorosa que serve de muito. Deus nem sempre responde às nossas orações como esperamos, pois podemos não pedir aquilo que seria para o nosso maior bem, mas no seu amor e na sua sabedoria infinitos, Ele dar-nos as coisas de que mais necessitamos. Não larguem o braço de Deus cedo demais. Eu perguntei ao anjo por que razão não havia mais fé e mais poder em Israel. Ele disse, deixam o braço do Senhor demasiado cedo. Insistam nas vossas petições junto do trono e firmem-se com fé forte. As promessas são certas. Creiam que receberão as coisas que pedem e tê-las-ão.
Foi-me então indicado Elias. Ele estava sujeito às mesmas paixões do que nós e orou fervorosamente. A sua fé suportou a provação. 7 vezes orou perante o Senhor e, por fim, viu-se a nuvem. Vi que tínhamos duvidado das promessas garantidas e ferido o Salvador com a nossa falta de fé. Disse o anjo: enverguem a armadura e, acima de tudo, tomem o escudo da fé, pois isso protegerá o coração, a própria vida, dos dardos inflamados do maligno. Se o inimigo puder levar os abatidos a afastarem os seus olhos de Jesus e a olharem para si mesmos e a demorarem na sua própria indignidade, em vez de se demorarem na dignidade de Jesus, no seu amor, nos seus méritos e na sua grande misericórdia, ele arrancará o escudo da fé e alcançará o seu propósito. Eles ficarão expostos às suas ardentes tentações. Portanto, os fracos deveriam olhar para Jesus e crer nele. Assim exercitam a fé. Persistam incansavelmente em oração. Quando um homem suspira, uma oração intensa e fervorosa dirigida a Deus, Jesus Cristo é o único nome dado sob o céu pelo qual podemos ser salvos. Há nessa intensidade, nesse fervor, uma promessa vinda de Deus de que Ele está a ponto de responder a essa oração de modo muitíssimo abundante, acima de tudo o que podemos pedir ou pensar. Devemos não só orar em nome de Jesus, mas devemos fazê-lo por inspiração e por iniciativa do Espírito Santo. Isto explica o que se pretende dizer quando se diz: o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. As petições têm de ser feitas com fé fervorosa. Então alcançarão o trono da graça. Persistam incansavelmente em oração. Deus não diz: orem uma vez e eu vos responderei. A sua promessa é: orem, insistam na oração, crendo que terão as coisas que pedem, e recebê-las-ão, eu vos responderei. São necessárias orações fervorosas e sinceras, não orações fracas e sem entusiasmo. A necessidade de oração, oração mais sincera, fervorosa, agonizante, como a oração que Davi fez quando exclamou: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eis que tenho desejado os teus preceitos, tenho desejado a tua salvação. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Este é o espírito de oração lutadora, tal como era possuído pelo salmista real. Daniel orou a Deus, não se exaltando a si mesmo, nem reclamando possuir qualquer bondade. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. É a isto que Tiago chamou uma oração eficaz e fervorosa. De Cristo é dito: e posto em agonia, orava mais intensamente. Que contraste com esta intercessão da majestade do céu mostram as orações fracas e sem entusiasmo que são apresentadas a Deus. Muitos ficam contentes com o mero palavreado, mas poucos têm um anseio por Deus que seja sincero, fervoroso e afetuoso. A oração que prevalece não tem de incluir lágrimas e lutas. Há muitas almas que se debatem em busca de vitórias especiais e de bênçãos especiais para que possam fazer algo de grandioso. Tendo isto em vista, sentem constantemente que devem debater-se angustiosamente em oração e em lágrimas. Quando estas pessoas pesquisarem as Escrituras com oração para conhecerem a vontade expressa de Deus e depois fazerem a sua vontade de coração, sem reservas ou indulgência própria, encontrarão repouso. Toda a agonia, todas as lágrimas e as lutas não lhes trarão a bênção porque anseiam. O eu deve ser totalmente submetido. Devem fazer o trabalho que se apresenta, apropriando-se da abundância da graça de Deus, que é prometida a todos os que a pedem com fé. A oração fervorosa e constante é uma necessidade. Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu a necessidade de oração,
Quão mais devem os mortais fracos e pecadores sentir a necessidade de oração fervorosa e constante. O nosso Pai Celestial aguarda para conceder-nos a plenitude da sua bênção. É nosso privilégio beber largamente da fonte do amor ilimitado. Como é estranho que oremos tão pouco. Deus está pronto e desejoso de ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos. E, no entanto, há muita relutância manifestada da nossa parte em tornar as nossas necessidades conhecidas de Deus. O que podem pensar os anjos do céu sobre os pobres e desamparados seres humanos que estão sujeitos à tentação quando o coração de Deus, cheio de amor infinito, anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e, no entanto, eles oram tão pouco e têm tão pouca fé? Os anjos gostam de se curvar perante Deus, gostam de estar perto dele. Consideram a comunhão com Deus como a sua maior alegria. E, no entanto, os filhos da terra, que necessitam tanto da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em caminhar sem a luz do seu espírito, sem a companhia da sua presença. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. As tentações sussurradas do inimigo atraem essas pessoas para o pecado. E tudo isso porque elas não usam os privilégios que Deus lhes deu no encontro divino da oração. Por que razão deviam os filhos e as filhas de Deus ser relutantes para orar, quando a oração é a chave na mão da fé para abrir os armazéns do céu, onde estão entesourados os recursos ilimitados da onipotência? Sem oração incessante e vigilância diligente, estamos em risco de nos tornarmos cada vez mais descuidados e de nos desviarmos da senda reta. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, através de súplica e de fé fervorosas, a graça e o poder para resistirmos à tentação. Como Jacó, lutem em oração. Sejam fervorosos, sejam sinceros. A oração fervorosa serve de muito. Tal como Jacó, lutem em oração. Agonizem. Jesus no jardim suou grandes gotas de sangue. Devem esforçar-se. Não deixem o lugar de oração até que se sintam fortes em Deus. Depois vigiem, e enquanto vigiarem e orarem, podem dominar estas adversidades constantes e a graça de Deus pode aparecer e aparecerá em vós. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. A sua experiência testifica do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição da oração prevalecente, da fé que não cede. As maiores vitórias para a Igreja de Cristo ou para o cristão individual não são aquelas que são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias que são ganhas na câmara de audiência de Deus, quando a fé fervorosa e agonizante agarra o poderoso braço do poder. Aqueles que não estão dispostos a abandonar cada pecado e a buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que agarrarem as promessas de Deus como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele foi bem-sucedido. Lutem em oração até que venha a vitória. Deus será para nós tudo o que o deixarmos ser. As nossas orações lânguidas e indecisas não nos trarão retorno do céu. Oh, necessitamos de insistir nas nossas petições. Peçam com fé, esperem com fé, recebam com fé. Regozijem-se com esperança, pois todos os que buscam, acham. Sejam determinados nesta questão. Busquem Deus com todo o vosso coração. As pessoas colocam a sua alma e o seu fervor em tudo o que empreendem nos assuntos temporais, até que os seus esforços são coroados de êxito. Aprendam com intenso fervor a arte de procurar as ricas bênçãos que Deus prometeu e com esforço perseverante e determinado terão a sua luz, a sua verdade e a sua rica graça. Com sinceridade, com fome de alma, clamem a Deus. Lutem com os agentes celestiais até terem a vitória. Coloquem todo o vosso ser nas mãos do Senhor,
alma, corpo e espírito, e decidam ser agentes seus, amoráveis e consagrados, movidos pela sua vontade, controlados pela sua mente, cheios do seu espírito. Contem a Jesus as vossas necessidades na sinceridade do vosso coração. Não vos é exigido que tenham um longo debate com Deus ou que lhe preguem um sermão, mas que com coração contrito pelos vossos pecados digam: salva-me, Senhor, ou pereço. A esperança para estas almas. Elas buscarão, pedirão, baterão e encontrarão. Quando Jesus afasta o fardo do pecado que esmaga o pecador, ele experimentará a bem-aventurada paz de Cristo. Orar sem cessar. Na obra de guardar o coração, devemos estar insistentemente em oração, pedindo incansavelmente auxílio ao trono da graça. Aqueles que tomam o nome de cristão deviam ir a Deus com fervor e humildade, suplicando auxílio. O Salvador disse-nos que orássemos sem cessar. O cristão pode nem sempre estar em posição de oração, mas os seus pensamentos e desejos podem estar sempre voltados para cima. A nossa confiança própria desapareceria caso falássemos menos e orássemos mais. Cada fôlego deveria ser uma oração. A razão por que muitos são deixados entregues a si mesmos em lugares de tentação é que não colocam o Senhor sempre diante deles. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, a nossa defesa abandona-nos. Todos os vossos bons propósitos e todas as vossas boas intenções não vos permitirão resistir ao mal. Devem ser homens e mulheres de oração. As vossas petições não devem ser fracas, ocasionais e espasmódicas, mas sim fervorosas, perseverantes e constantes. Nem sempre é necessário pôr-se de joelhos para orar. Cultivem o hábito de conversar com o Salvador quando estão sós, quando estão a caminhar e quando estão ocupados com o vosso trabalho cotidiano. Que o coração esteja continuamente elevado em petição silenciosa, pedindo ajuda, luz, força, conhecimento. Que cada fôlego seja uma oração. Orem com fé inabalável. Orem sim, orem com fé e com confiança inabaláveis. O anjo da aliança, isto é, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o mediador que garante a aceitação das orações daqueles que creem nele. Vão ousadamente em oração. Por que não orar como se tivessem uma consciência livre de ofensa e pudessem vir até ao trono da graça em humildade, mas com santa ousadia, erguendo mãos santas, sem ira nem dúvida? Não se curvem e cubram o rosto como se houvesse algo que desejassem esconder, mas ergam os vossos olhos em direção ao santuário celeste, onde Cristo, o nosso mediador, está diante do Pai, para apresentar as vossas orações misturadas com o seu próprio mérito e com a sua justiça imaculada, como incenso fragrante. São convidados a ir, a pedir, a buscar, a bater, e é-vos assegurado que não irão em vão. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus 7, versos 7 e 8. A oração fervorosa acende como uma influência fragrante. Eles têm voluntariamente suportado dificuldades e privações e têm vigiado e orado pelo sucesso da causa. Os seus dons e sacrifícios expressam a fervorosa gratidão e o fervoroso louvor do seu coração dirigidos àquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há uma influência mais fragrante que possa ascender ao céu. As suas orações e as suas esmolas sobem como memorial perante Deus. 2 belos querubins, um em cada extremo da arca, estavam com as suas asas estendidas sobre ela, tocando-se acima da cabeça de Jesus, enquanto este estava perante o propiciatório. O rosto deles estava virado um para o outro, e olhavam para baixo na direção da arca, representando toda a hoste angélica que olha com interesse para a lei de Deus. Entre os querubins estava um incensário de ouro, e quando as orações dos santos oferecidas com fé
Subiam até Jesus e ele as apresentava ao seu Pai. Uma nuvem de perfume erguia-se do incenso, parecendo fumo de muitas belas cores. Acima do lugar onde estava Jesus, perante a arca, estava uma glória extremamente brilhante, para a qual eu não conseguia olhar. Parecia ser o trono de Deus. Quando o incenso ascendia para o Pai, a excelente glória vinha do trono até Jesus e, a partir dele, era derramado sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. A luz derramava-se sobre Jesus em rica abundância e cobria o propiciatório, e a glória enchia o templo. Não pude olhar longamente para aquele brilho intenso. Nenhuma língua o pode descrever. Senti-me esmagada pela cena e desviei o olhar da sua majestade e glória. Devemos imitar o exemplo dado por Cristo quanto à oração importuna. A força de Cristo estava na oração. Ele tinha tomado sobre si a humanidade e levou as nossas fraquezas e tornou-se pecado por nós. Cristo retirava-se para os bosques ou para as montanhas, deixando de lado o mundo e tudo o mais. Estava a sós com o seu Pai. Com intenso fervor derramava as suas súplicas e punha toda a força da sua alma em agarrar a mão do infinito. Quando novas e grandes provações estavam perante ele, dirigia-se furtivamente para a solidão das montanhas e passava toda a noite em oração ao seu Pai Celestial. Dado que Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, se imitarmos o seu exemplo de oração fervorosa e importuna a Deus, para que tenhamos força no seu nome, que nunca cedeu às tentações de Satanás, de modo a resistirmos às artimanhas do inimigo, não seremos derrotados por ele. Esforço e oração perseverantes preparam-nos para os deveres cotidianos. Aqueles que procuram Deus em segredo, contando ao Senhor as suas necessidades e pleiteando por ajuda, não suplicarão em vão. Teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ao fazermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor. Ao olharmos para Jesus, tornar-nos-emos semelhantes à sua imagem. Ao contemplarmos, seremos transformados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino dos céus. O resultado seguro da nossa relação e da nossa comunhão com o Senhor será um aumento da piedade, da pureza e do fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Estamos a receber uma educação divina, e isto é ilustrado numa vida de diligência e de zelo. A alma que se volta para Deus em busca de ajuda, de apoio, de poder através da oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma contínua fome e sede de justiça. Mantendo uma ligação com Deus, seremos capacitados para difundir entre outros, através da nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que regem o nosso coração. A força adquirida em oração a Deus, unida com o esforço perseverante em treinar a mente na prática da consideração e do cuidado, prepara-nos para os deveres diários e mantém o espírito em paz sob todas as circunstâncias. Nada deve desviar-nos do estudo da Bíblia e da oração fervorosa. Não permitam que nada, por mais querido, por mais amado, absorva a vossa mente e os vossos afetos, desviando-vos do estudo da palavra de Deus ou da oração fervorosa. Vigiem em oração, vivam os vossos próprios pedidos. A oração que vence inclui a fé. Outro elemento da oração que vence é a fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Jesus disse aos seus discípulos: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. A fé é um elemento essencial da oração que vence, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, 14 e 15. Com a perseverante fé de Jacó, com a inflexível persistência de Elias, podemos apresentar as nossas petições ao Pai, reclamando tudo o que ele prometeu. A honra do seu trono está empenhada no cumprimento da sua palavra. A oração dá provas da nossa confiança em Deus. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia. Salmo 50, verso 15. Ele convida-nos a apresentarmos-lhe as nossas perplexidades e necessidades, e a nossa necessidade de ajuda divina. Ordena-nos que sejamos insistentes na oração. Logo que as dificuldades surgem, devemos oferecer-lhe as nossas petições sinceras e fervorosas. Através das nossas orações importunas, damos prova da nossa forte confiança em Deus. O sentido da nossa necessidade leva-nos a orar com fervor, e o nosso Pai Celestial é comovido pelas nossas súplicas. Deus responde às orações fervorosas. Só quando pedirmos em oração fervorosa é que Deus nos concederá o desejo do nosso coração. Depois de orarem, continuem a reclamar a promessa. Depois de feita a oração, se a resposta não é percebida imediatamente, não se cansem de esperar e não se tornem instáveis. Não vacilem. Agarrem-se à promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Como a viúva importuna, apresentem o vosso caso, sendo firmes no vosso propósito. O objeto é importante e de grandes consequências para vocês? Certamente. Então não vacilem, pois a vossa fé pode ser testada. Se aquilo que desejam é valioso, é merecedor de um esforço forte e fervoroso. Têm a promessa, vigiem e orem. Sejam firmes e a oração será respondida, pois não foi Deus que o prometeu? Se vos custar alguma coisa obtê-lo, dar-lhe-ão mais valor quando o obtiverem. Foi-vos dito claramente que se vacilarem, não pensem que receberão alguma coisa do Senhor. Um aviso é aqui dado para que não se cansem, mas para que descansem firmemente sobre a promessa. Se pedirem, dar-vos-á liberalmente e não vos censurará. Deus não nos despedirá vazios. Quando as tentações e as provações se lançarem sobre nós, vamos a Deus e agonizemos com Ele em oração. Ele não nos despedirá vazios, mas dar-nos-á graça e força para vencer e para quebrar o poder do inimigo. A oração sem uma fé viva de nada serve. Fé não é sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, verso 1. A verdadeira fé, de modo algum, é aliada da presunção. Apenas aquele que tem verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois a presunção é a falsificação da fé feita por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas usa-as como usou Satanás, para desculpar a transgressão. A fé teria levado os nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção levou-os a transgredir a sua lei, crendo que o seu grande amor os salvaria das consequências do seu pecado. Não é a fé que reclama o favor do céu, sem obedecer às condições segundo as quais a misericórdia deve ser concedida. A fé genuína tem o seu fundamento nas promessas e nas provisões das Escrituras. Falar de religião de um modo casual, orar sem fome da alma e sem fé viva, de nada serve. Uma fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como o Salvador do mundo, nunca poderá trazer cura à alma. A fé que é para a salvação não é um mero assentimento à verdade. Aquele que aguarda ter um perfeito conhecimento antes de exercer fé, não pode receber a bênção de Deus. Não basta crer acerca de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como Salvador pessoal, aquela que se apropria dos seus méritos para nós. Muitos têm a fé como sendo uma opinião, mas a fé que salva é uma transação pela qual aqueles que recebem Cristo se unem numa relação de aliança com Deus. A fé genuína é vida.
Uma fé viva significa um aumento de vigor, uma segura confiança pela qual a alma se torna num poder conquistador. A oração prevalecerá contra Satanás. A oração da fé é a grande força do cristão e seguramente prevalecerá contra Satanás. É por isso que ele insinua a ideia de que não necessitamos de oração. Ele detesta o nome de Jesus, o nosso advogado, e quando vamos com fervor a ele em busca de ajuda, a hoste de Satanás fica alarmada. Serve bem aos seus propósitos se negligenciamos o exercício da oração, pois então as suas maravilhas mentirosas são mais facilmente recebidas. A oração traz as maiores vitórias. As maiores vitórias ganhas para a causa de Deus não são o resultado de argumentos trabalhados, de instalações amplas, de influência vasta ou de abundância de meios. Elas são ganhas na câmara de audiência com Deus, quando os homens agarram o poderoso braço do poder com fé fervorosa e agonizante.